quem vai nos contar um pouco da história da Igreja Imigrantes é um senhor chamado Sérgio Sato. Sérgio Sato, boa noite. Ah, é o Toro Sato, mais conhecido como Toro Sato. Eu falava que era Sérgio Toro Sato. Eu falei, quem é Sérgio, né? Acho que eu nunca ouvi alguém chamar você de senhor de Sérgio. Esse nome é Sérgio, né? Boa noite a todos, né? Muito obrigado pela oportunidade. E esse nome, esse Sérgio, na verdade, é um nome de guerra, né? Tá? Não é registrado, né? E, como todos sabem, meu nome é Toro, né? Na verdade, esse nome Sérgio, ele surge, né? Através da minha clientela, né? Eu tenho uma clientela, né? Trabalho com lavanderia, tá? E aí os meus clientes mesmo falavam, né? Toro é um nome deles, complicado, né? Então, vamos apelidar você de Sérgio. E assim ficou Sérgio, tá? Então, muito prazer. Eu sou o Sérgio Toro Sato. Mas mesmo os clientes chamam de Sérgio ou chamam de Toro? Porque Toro é Não, Toro. chamo, todos os meus clientes me chamam de Sérgio. Ninguém me conhece como Toro. Então É tá isso. bom. Igreja Imigrantes, né? Conta um pouquinho para nós como é que foi assim, a decisão, né, de tornar Kyokai, né, afiliado à Igreja Bandeirantes Kyokai, né? Isto. Então, o Imigrantes Kyokai, né, mês que vem, vai completar 10 anos, né? Então, é um orgulho, né, e uma satisfação muito grande, né, ter a oportunidade de ser o condutor, né, da Igreja Tendikyo Imigrantes. Então, a história da Tendikyo Imigrantes, né, ele começa da seguinte forma, né, ela começa com a doença da minha mãe, né. Então, a minha mãe, uns 10 anos atrás, né? Vamos calcular assim, né? Então, ela fica doente, tá? E ela fica com câncer de intestino, né? E aí, nessa época, né? Todos os fiéis do Bandeirantes Kyokai, né? Ficamos engajados e começamos a fazer os 12 hinos, né? E graças a esse empenho, a dedicação, né, dos fiéis e as pessoas que colaboraram também, né, com certeza, né, e focaram, né, nesse sentido, minha mãe recebeu a graça, né? Então ela recebe a graça, sai do hospital, né? E aí nesse interim nós comunicamos a nossa igreja superior, né? A nossa igreja mãe, né? Que chama Katsuragi Bunkyokai, que fica na cidade, fica no estado de Akita, né, cidade de Kakunodate. E aí eles tiveram conhecimento, né, da enfermidade da minha mãe, e aí eles vieram correndo fazer o Osazuke, né, a Conceição Divina. Então eles vieram exclusivamente do Japão para fazer o Osazuke na minha mãe, né, a Conceição Divina. E aí chegando, né? E eles proporam para a gente, né? Foi feita uma proposta, tá? Para que minha mãe pudesse receber a graça, tá? Precisávamos fazer uma determinação, né? E justamente essa determinação era criar mais uma igreja, né? Então, nessa época, eu não estava sabendo dessa história, né? Quem estava sabendo dessa história era o meu irmão, né, que é o Kaicho-san, do Bandeirantes Kyokai, e meus pais, né. E aí o meu irmão, né, o Kaicho-san do Bandeirantes Kyokai, ele queria tanto que minha mãe recebesse a graça, todos nós queríamos, né, mas assim, a dedicação dele, eu acredito que foi muito diferenciado, né, tanto que ele propôs, né, aos meus pais, né, que passaria o Kyokai, Bandeirantes Kyokai, né, para mim, e
ele assumiria outra igreja, né? Aí meus pais recusaram essa proposta, né? Eu falei, não, você já é Kaitio-san, né? Você já é o condutor da Igreja Bandeirantes, né? Então, você não pode sair dessa forma, né? Então, eu vou pedir, meus pais, né? Vou pedir para o Touro, né? Para o Touro assumir, né? E aí nós somos chamados, né? Pelos meus pais, tá? E aí foi eu e minha esposa, né? E para surpresa, né? Meu pai, né? Comunicou, né? Da seguinte forma, né? De que para minha mãe receber a graça, né? O Kaitio-san da Igreja Superior, ele propôs que nós constituíssemos uma outra igreja, tá? E aí, na hora, né, eu simplesmente falei Rai, né? Eu e minha esposa, né, falamos Rai. E aí, tá, falar Rai é muito simples, né? Aí depois é que a ficha cai, né? Aí depois eu falei, nossa, nós falamos Rai, mas e aí? Como é que nós vamos construir essa igreja? Nós não temos o local, né? Nós não temos a nossa situação financeira também, né? Não era suficiente para construir uma igreja, todo mundo sabe, né? Para a construção de uma igreja precisa de dinheiro, né? Tá? De qualquer forma, precisa de muito dinheiro, na verdade, né? E aí nós ficamos desesperados, né? Mas já tínhamos falado esse raio, né? Sim, né? Já tínhamos determinado que seríamos condutores dessa igreja, né? Que eles estavam propondo. Tá? E aí, então, começa, né? A partir do momento que a gente determina, né? Como é ensinado, né? Na Tendikyo, a partir do momento em que nós determinamos, Deus começa a trabalhar, né? Na verdade, Deus já estava antevindo, né? Com certeza, né? Mas, simplesmente, eu acho que ele estava esperando a nossa determinação, né? Então, a partir do momento em que nós determinamos, falamos do Rai, né? Falamos do Sim, né? E aí, então, começou realmente as graças, né? Recebemos muitas graças, tá? Veio assim, a minha maior preocupação era que o local, né? O local nós conseguimos definir, né? Que nós tínhamos uma casa, a casa de divulgação, e em cima nós tínhamos um salão, e aí foi definido que construímos a igreja, né? Imigrante nesse salão. Tá, mas aí a questão era quem iria construir, né? Nós não tínhamos dinheiro, né? Porque para a construção do candoco, né? O candoco nós chamamos de candoco, o santuário, né? É preciso uma mão de obra especializada, né? E todos nós sabemos, né? Que essa mão de obra especializada é uma mão de obra muito cara, né? E aí essa era a minha maior preocupação. Aí eis que aparece o Kaitio-san do Shinpaku, né? Senhor Okuda Sensei. E simplesmente ele veio conversar comigo, né? E falou o seguinte: ô Toro, eu, na verdade, não sou nenhum profissional, né? Mas eu ajudei, né, na construção de muitas igrejas, tá? E aí ele propôs, você não quer que eu construa para você, né, o Kandoku, né, a parte do Shinden, né? E eu falei, nossa, eu fiquei assim, sem palavras, né, na verdade, né? E fiquei, assim, emocionado, né? Falei, nossa, claro, né? Claro que eu gostaria que o senhor construísse para mim, sabe? Mas ele apareceu do nada, assim, sabe? E aí ele falou o seguinte, só que eu vou precisar de um ajudante, né? Para mim poder construir essa igreja, eu preciso de um ajudante. Aí eu falei para ele, tá, mas quem é essa pessoa, né, que o senhor queria, se eu gostaria que fosse o ajudante do senhor, né? Aí ele falou, eu queria o Tiama Sensei para me ajudar, né? O Kaitio-san do Mehakuichi, né, que eu... E aí, o Kaitio-san Mehakuichi, ele é muito amigo do meu irmão, né? Já é amigo, assim, de infância, né? Aí o meu irmão, né, o Kaitio-san, falou o seguinte, bom,
senhor te ama, né? Fica fácil, né? Eu conheço ele, né? E vou conversar com ele. E aí ele foi conversar, né, com o Tiama Sensei. Aí o Tiama Sensei falou o seguinte: tá, eu posso construir esse Kyokai, né? Ajudar a construir esse Kyokai. Mas como é que você quer que seja construído? Por empreita ou por Hinokishi, né? Aí o meu irmão, mais do que depressa, nossa, se pudesse ser feito por Hinokishi, né? Seria ótimo, né? Tá. Bom, mas aí voltando, né, a história da minha mãe, né? Então, a minha mãe, ela recebe a graça, né? Na verdade, ela recebe a graça, ela teve alta do hospital, tá? E aí ela permaneceu com a gente mais ou menos mais uns 3 meses, né? E aí, então, o câncer dela se espalhou no corpo, né? E, infelizmente, ela veio a retornar, tá? Mas era como se ela estivesse esperando a nossa determinação, né? Então, como nós tínhamos determinado, né? E isso também era um sonho, né? Dos meus pais, né? Que eu, futuramente, viesse a ser condutor de igreja, né? Então, é dessa forma, né, que, na verdade, se inicia, né, a Igreja Tendikyo Imigrantes, né, sem dizer que nós recebemos, na verdade, recebemos muitas graças, mas muitas graças mesmo, né, se a gente for contar, eu acho que vai ficar um pouco longo, né, eu não sei se tem essa disponibilidade toda, né, com o tempo, né, o que o senhor me disse, Katia-san, como? Não, realmente, nós gostaríamos de saber muito mais coisas, mas é que eu falo, né? Fica lá para quem quiser, vai até o Didote, vai lá e pergunta para o Kaito Santo, que ele vai falar com prazer, né? Hoje é só para dar um gostinho, assim, para as pessoas conhecerem um pouco como é que foi a formação do Kyokai, né? A gente já viu bastante dessa, que tanto o Kaito Santo Bandeirantes como o senhor, né? Recebeu realmente o ensinamento do pai, né? Aquela que o Roberto Altaro falou, da transmissão do ensinamento pela base, né? Então, a gente vê muito disso aí na família. E vou passar aqui para a Júlia fazer comentário, né? Se ela tem mais alguma perguntinha para fazer, ou eu comentar aí sobre essa excelente igreja. Né, Júlia? Vamos. Oi, boa noite, Katia-san, Toro. Sérgio Boa noite. Sato, né? Nossa, também não sabia, não conhecia o Sérgio. Ninguém me conhece como Sérgio, né? Como Toro mesmo. Sim, Você boa me conhece como... noite. Boa noite. Obrigada aí, né, por contar essa história, a origem, né, da Igreja Terikyo Imigrantes. E a gente queria saber também um pouco das atividades, né, do Kyokai, que tipo de atividades que vocês realizam, promovem, né? Então, Júlia, as atividades da Igreja Tendikyo Imigrantes, né, nós fazemos sempre em conjunto, né, com o Bandeirantes Kyokai, né. Claro que nós temos as nossas atividades, né. Então, antes da pandemia, nós tínhamos o Tomarikai, né, fazemos o Tomarikai todos os meses, né, no sábado que antecede a missa mensal, tá? Mas a maioria das atividades a gente sempre fez em conjunto, né, com a Igreja Bandeirantes, né. Então, na Igreja Bandeirantes também, nós temos as atividades, né, que nós fazemos de, de, de acolher, né, de acolher as crianças, né, da redondeza. Então, nós temos um Shingyasa, né, um fiel que se chama Peterson, né, que ele se encarrega, né, de reunir as crianças, né, e nós fazemos um treino, né, de futebol, tá? E também nós temos o Harumatsuri, né, que nós fazemos anualmente, né, infelizmente, por causa da pandemia, nós estávamos parados, mas a partir do ano que vem, né, nós estamos pensando em retomar, né, tá? E também nós temos a atividade de bazar beneficente, tá? Até então, nós
era através desse bazar beneficente, né, e que nós conseguimos arrecadar, né, os fundos, né, para dar continuidade a essas atividades, tá? E, assim, uma coisa muito curiosa, né, que acontece é justamente esse bazar beneficente, né? Esse bazar beneficente começa, graças, logicamente, à iniciativa, né, da dona Júlia, que é a esposa do condutor, tá? Mas, até então, fazíamos esse bazar 2 vezes por ano, assim, era mais ou menos nesse ritmo, né? E aí houve uma época em que na lavanderia, né, veio uma cliente, né? Então, normalmente, os nossos clientes, ele tem um perfil, né? Um perfil, assim, de mandar certos tipos de roupa, né? Então, tem gente que manda terno, camisa, roupas sociais, assim por diante, né? Aí, de repente, essa senhora começou a mandar, assim, um monte de roupa de criança, né? Roupa de inverno, sabe? Não tinha nada a ver com o perfil dela, né? Aí eu perguntei para ela, né? Por que a senhora está mandando, né, essas roupas, né? E ela estava mandando em quantidade grande, né? E então ela me explicou que, na verdade, ela tem um brechózinho, né? Um brechó beneficente também, né? Ela fazia parte de uma entidade, né? Que tinha esse brechó. Então, ela fazia o seguinte, ela comprava as roupas de um outro brechó, mandava lavar, né? E aí depois colocava no bazar beneficente dela, né? Então, assim, o custo era muito alto para ela, né? Tá? Então, a gente também, como fazia, tínhamos essa atividade, a gente sabe como é complicado, né? Aí eu falei o seguinte para ela, né? Então, se a senhora está fazendo esse tipo de trabalho, nós também fazemos na nossa igreja, né? Então, eu vou ajudar a senhora, né? Então, tudo que entrar, né, que a senhora for lavar para colocar nesse bazar beneficente, né? Falei, eu não vou cobrar nada, né? Eu vou fazer a minha parte e ajudar a senhora. E assim nós começamos, né? Ela mandava essas roupas para a gente, aí o que acontecia? Aí eu pegava os meus filhos, os filhos de outros fiéis, né? E faziam eles trabalhar, na verdade, né? Então, eles lavavam, eles secavam, eles dobravam, e aí a gente colocava tudo no saquinho bonitinho, né? Não passava, né? Então, colocava tudo no saquinho e entregava para essa senhora. E aí, essa senhora, ela, logicamente, ficava muito feliz, né? Então, começou dessa forma, né? A gente ajudando essa senhora, né? E aí, então, o que acontece? O bazar são vendas, né, que é feita, mas é um perfil também, né? Então, tem coisas que vendem bem, tem outras coisas que não vendem. Então, as coisas que não vendiam, ela começou a passar para a gente, né? Tá? Aí começou a passar para a gente, aí eu levava para a dona Júlia, né? E aí, graças a isso, começou a aumentar bastante a quantidade, né, de materiais, né? E graças a essa determinação, esse carinho, né? Tá? E o Hinoxin das crianças, né? É que realmente começa a dar frutos, né? Esse bazar beneficente, né? Então, graças a isso, nós fomos apresentados, né, para a fonte, né, de onde saía essas roupas, né, do bazar beneficente, que era o amparo maternal, né? E aí nós passamos a pegar diretamente do amparo maternal, tá? E mandar para o Bandeirantes Joker, né? E assim fazemos o bazar, praticamente um mês sim, um mês não, né? E graças a esse recurso, né, nós conseguimos fazer todas as atividades, né? Então, esse empenho, né? Esse empenho das crianças. Então, a minha mãe costumava falar, sabe? Que tudo que a gente faz com dedicação, né? Tá? Ele com certeza dá muitos frutos, né? Então, foi graças a essa dedicação, né, dessas crianças, né, que batalharam, que nós tivemos a oportunidade de criar esse bazar, e através desse bazar, né, nós conseguimos movimentar todas essas atividades, né, de futebol, de Tenematsuri e assim por diante, né? Mandar as crianças para o Tudoi, né? As atividades também tínhamos no Bendojo, de ônibus, né? Fretávamos ônibus, que saía tudo através desse recurso, tá?
E assim, acho que é um pouco, né, do trabalho, né, que é feito, né, pelo Bandeirantes Kyoka e Imigrantes Kyoka. Tá. Nossa, obrigada aí por falar dessas atividades, né, e do bazar aí que foi evoluindo, né? Nossa, como, né, o bazar do Kyokai, né, dos dois Kyokais, né, imigrantes com bandeirantes, aí envolvendo essa senhora, né, contando aí com o Hinokushin das crianças e não só aumentando, né, os produtos que são oferecidos nesse bazar, que também acabam ajudando, né, muitas pessoas, e essa frequência, né, de um mês sim, um mês não, né? Então, que bacana, né? E como na mensagem do Katia-san, Roberto, né, quando fala aí, né, de pais e filhos, né, o quanto que, pelo exemplo aí, né, dos pais, os filhos também se envolveram na atividade, né, e aí a gente viu também, enquanto você explicava as atividades, as imagens, né, do Kyokai, as imagens aí da família, né, dos jovens também que frequentam o Kyokai, muito bacana aí. Acho que a gente conheceu mais um pouquinho, né, Haru? A gente conheceu a origem e também o dia a dia, como que são as atividades. Nossa, ele é a pessoa que praticou o que o reverendo Roberto Altamari falou que era para fazer. Então, ele é o homem que praticou tudo que o reverendo Altamari falou. Então, né, assim, vindo já dos pais, né, que eu conheci pouco, mas a gente já via, assim, e sem ser, ele era rigoroso, assim, ou naquela amizade, né, e com o próprio filho, né, lógico, precisa ter essa aproximação com os filhos, né, ou era rigoroso mesmo, mas vocês, mesmo assim, acatavam, né, como é que foi a relação dos pais, porque eu vejo, assim, que as pessoas não podem perder essa live desse mês aqui, né, ouvindo o senhor, porque é uma dificuldade que a gente tem de transmissão, né, do ensinamento para os nossos filhos. Pela base do chicote? Meu pai, ele... É para me falar? Não, se quiser, né? Não, tudo bem, desculpa, ter interrompido. Sim, podemos continuar? Não, então, eu perguntei se foi assim no rigor, né? Foi na base da palmatória, não. Como é que é o pai, o Zen Kaicho-san lá? Então, o Zen Kaicho-san é uma pessoa, né, de muitas poucas palavras, né, na verdade, né? E, assim, a maior dificuldade de comunicação é porque eu não, principalmente na minha juventude, né? Hoje eu sei um pouquinho mais de japonês, né? Eu consigo enganar bem, né? Mas naquela época a gente não falava nada de japonês, sabe? E os meus pais, para a gente se comunicar com eles, era só a base de japonês, né? Tá? Mas eu acho que o grande legado que o meu pai deixa é os exemplos, né? Então, eu acredito que o homem não precisa falar muito, sabe? Tá? Muito mais do que falar, ele precisa dar o exemplo, né? E é esse exemplo que eu procurei seguir, né, do meu pai, né? Então, ele é uma pessoa que não falava muito, não tinha muitas... eu não lembro dele, sabe, sair para se divertir, esse tipo de atividade ele não tinha, né? Ele era focado, eu posso dizer que, olha, se não era 100%, pelo menos uns 99%, ele era muito focado na Tenrikyo mesmo, né? E, assim, é o grande legado, né? Como eu falei anteriormente, né? É o exemplo dele, né? Não o que ele falou, né? Mas sim o exemplo, né? Agora, quem falava muito era a minha mãe, né? Então, a gente tomava muita bronca, né, da minha mãe, ela era muito rigorosa, né? E procurava colocar a gente sempre nos eixos, tá? Mas agora o meu pai não, meu pai sempre foi um exemplo para a gente, né? Apesar de poucas palavras, mas de muitos exemplos, né? Eu acho que a base mesmo, né,
da Tendikyo em relação aos homens, né? Eu acho que é isso, né? É o exemplo, né, que nós temos que deixar, né, para os nossos filhos e para os nossos fiéis, né, os filhos espirituais também, tá? É isso. Obrigado. Fica a dica, então, né? Homem fala menos, homem fala um pouco menos, né, com a determinação decide primeiro, depois faz depois, né, com a ajuda de Deus. Obrigado aí, reverendo Roberto não, Sérgio Toro Sato. Está na minha causa. Obrigado. Legal, né? A gente vê que os exemplos realmente dão certo, né? Mas eu acho que não é só isso, né? Na hora que a gente está seguindo o caminho certo, o nosso pai maior, né? O Yagami-sama, ele está lá sempre nos orientando, e eu acredito que sempre ele vai na nossa frente preparando tudo, né? Para que tudo dê certo. Então, se a gente estiver trilhando o caminho certo, a missão já vai arrumando tudo para dar certinho. Eu, pelo menos, acredito dessa forma, né? Obrigada, Katsu Toro, mas não sai não, viu, Katsu, porque daqui a pouco você volta no momento de reflexão. Então fica aí aguardando aí mais um pouquinho, que tem mais um pouquinho de história para você contar para a gente. Muito obrigado. Aguarda aí, não vai embora não. Não, eu aguardo sim. Obrigado. Mas agora a gente vai assistir um vídeo que foi gravado no final de semana das comemorações aí da posse do terceiro primaz. Foram entrevistas feitas durante o sábado. Aí depois disso nós vamos saber um pouquinho sobre a Assembleia Feminina.